Em 2019 eu entrei num grupo jovem chamado Jovens Sarados. E é incrível como que eu tenho uma síndrome de Estocolmo muito forte, né? A síndrome de Estocolmo surgiu na cidade de Estocolmo, né? Que aconteceu um sequestro. Os sequestradores mantiveram em cárcere privado vários reféns. Só que aconteceu uma coisa muito interessante. Os reféns começaram a defender os sequestradores e começaram a querer ficar com os sequestradores. Aí surgiu a síndrome de Estocolmo, né? Eu tenho muito isso de, de apoiar, de estar perto de quem me machuca. Só para ter uma noção, quando eu tinha 11 anos, eu sofri bullying de uma pessoa. E no ano seguinte, essa pessoa bateu com o meu rosto num vidro na escola e esse vidro rachou com o meu rosto. Eu poderia ter ficado cego, poderia ter ficado com uma cicatriz na cara. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas essa pessoa que empurrou meu rosto no vidro vivia na minha casa. Isso é síndrome de Estocolmo, entendeu? Eu tenho muito isso. Então, eu entrei nesse grupo jovem e eu precisava eu tinha voltado à igreja, eu tinha voltado para Jesus, né? Eu nunca deixei de acreditar em Jesus, de acreditar, né? Eu nunca deixei de acreditar em Jesus, em Deus, mas eu estava distante e tal. Mas eu voltei, em 2019 eu voltei a conviver com Deus e coisas de Deus, né? Eu quis achar um grupo jovem. Eu vi, não sei porquê, eu não sei porquê nem como. Eu achei a publicação de um evento que ia ter chamado Casa em Chamas, em 2019, tá? Aí eu falei, eu vou nesse negócio. Era uma casa, literalmente uma casa, e tinham vários jovens rezando muito alto, assim, parecia que tinha 100 pessoas na casa e tinha no máximo 20, né? Então foi uma coisa assim, nesse ponto foi bem forte para mim. Só que eu já cheguei no lugar, eu tenho um super poder, que é o seguinte: eu chego no lugar, eu já sinto o ambiente pesado, eu sinto algumas pessoas com energia pesada, uma coisa que me puxa a alegria, a vontade de viver na hora, assim, é tipo um dementador. Eu cheguei no lugar, notei algumas pessoas me notando e com uma energia uma carga muito pesada, assim, sei lá, fiquei angustiado. Fiquei angustiado com algumas pessoas. Eu pensei, devem ser algumas pessoas que estão passando por um momento difícil, deve ser algumas pessoas que, enfim, não estão bem e tal. Aí eu chamei uma pessoa para contar o meu testemunho, né? O que tinha acontecido, que Jesus tinha aparecido para mim, entre aspas, né? Aparecido para mim em pessoa, eu senti uma presença na minha frente, eu sabia que era Jesus. E existe uma passagem que fala que as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Isso significa que nós conhecemos a voz de Jesus e reconhecemos quando é Jesus. Então eu contei esse testemunho e eu percebi que o povo ficava meio incrédulo, meio... Quê? Porque para essas pessoas, Jesus só pode se apresentar na igreja. Se ele se apresentar na casa de alguém, não pode. Não, né? Aí tudo bem, passou. Eu senti que eu chegava num lugar, tinha algumas pessoas que não... Tinha algumas pessoas que não se agradavam a minha pessoa, eu não tinha feito nada pra elas, não tinha nem falado com elas direito, elas já tipo, me olhavam estranho, né? Como se elas tivessem direito de fazer isso. Aí, tudo bem, eu fui num. Aí que vem o motivo desse vídeo. Eles me chamaram. Vamos no aprofundamento. Aprofundamento é um evento na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Vamos no aprofundamento. Vai ser legal. Eles disseram. Você vai gostar? Eles disseram. Lembra que eu já estava desconfortável? Mas, como eu não sou um cara que eu quero julgar as pessoas de primeira,
falei, eu vou dar uma chance de, sei lá, 1 ano pra esse grupo jovem. 1 ano. Vou ficar 1 ano frequentando o lugar, e se eu não gostar em 1 ano, eu simplesmente deixo de vir, deixo de fazer parte, né? Aí eu fui no aprofundamento, e aí eu senti muito com a energia sugada. Esse é o problema. Quando eu sou muito empata. Quando eu chego, eu sou facilmente sugado, né? As energias são sugadas de mim muito facilmente. Cheguei no aprofundamento, claro, tiveram alguns momentos que eu vou guardar comigo. Por exemplo, teve um momento que a pessoa pediu pra achar uma pessoa perto de você e abraçar aquela pessoa que seja desconhecida, né? Eu fui, andei uns 5 passos, bati assim na tarde das costas de uma senhora, fiz assim pra poder abraçá-la, ela me abraçou. Aí quando eu voltei pro lugar, uma outra senhora veio na minha direção, me dá um abraço. Eu abracei a senhora, aquilo foi muito. Eu senti um abraço de uma fava de Deus, assim, tipo, ei, tô aqui, de Deus, sabe? Chorei bastante no momento que tava a adoração santíssima, que eu sempre choro, né? Sempre me emociono, porque Deus está literalmente ali, Jesus está ali, para quem é católico e crê nisso, né? Mas tudo bem, passou o tempo. Eu fui num dia, fui uma confraternizaçãozinha, mini confraternização, para jogar videogame com o povo lá, que me chamaram e tal. Nesse dia, pediu pizza. Aí tava todo mundo, teve um momento de pausa assim no dia, aí foi comer pizza. Eu tava conversando com uma pessoa que eu conhecia lá no grupo jovem, conheço há bastante tempo, desde 2012, eu acho. Aí eu tava conversando com ele, tinha outro rapaz aqui na direita, assim. Aí ele tava segurando sabe aqueles papel, tipo um guardanapo, sabe? Ele tava segurando o guardanapo, olha o que ele fez. Ele deixou cair o guardanapo e falou assim, pega aí, pra mim, pega aí. Eu baixei, peguei o coisa, botei em cima da mesa. Não devolvi pra mão dele, botei em cima da mesa. Ele fiquei olhando pra cara dele assim. Ele. Aí ele não deixou de ficar me encarando, né, a noite inteira. Ele ficava meio desconfortável, ficava assim, pra mim. E eu percebia a hostilidade daquelas pessoas. Né? E a raiva só ia aumentando. Né? A raiva só ia aumentando, só ia fazendo ficar agoniado, porque eu queria não ser aceito, mas eu queria uma acolhida. Não é isso que Jesus pediu. Não é isso que Jesus pediu, ame o próximo como a ti mesmo. Né? Aí, tem sempre pessoas que me fizeram sentir muito oprimido e excluído, né? Teve uma vez que foi nesse aprofundamento, né? A gente estava voltando da Canção Nova, a gente parou em Aparecida do Norte. Eu nunca tinha ido lá. Eu tava andando com um grupo de amigas minhas do grupo jovem, que elas me acolheram muito bem, mas nesse dia, em Aparecida do Norte, eu vi que a acolhida delas era falsa. Por quê? Eu tava olhando assim a estrutura, né? Eu sou muito observador, tava olhando assim a estrutura do lugar, olhando e tal. Eu tava junto com elas, né? Tava assim e tal, eu sou muito assim observador. Quando eu olho pro lado, cadê elas? Sumiram. Aí, coincidentemente, eu tava perto de um outro grupo de pessoas da excursão. Aí eu entendi o recado. Eu não quero que você fique perto da gente. Porque se eu tivesse me perdido, eu não estivesse perto de ninguém, aí eu pensaria assim, eu me perdi delas. Mas como eu estava perto de outro grupo e elas me deixaram sozinho, eu falei, eu entendi, né? Então eu não sou querido por vocês. Vocês estão fingindo que estão me acolhendo, né? Tem uma passagem que fala assim, eles me louvam com os lábios, mas o coração está distante de mim. É justamente isso. Eles acolhem falsamente, mas o coração é tão podre que
nenhuma buta comeria. Aí eu fui pra junto desse grupo que eu não tinha intimidade, um grupo que eu não tinha intimidade. E andei junto com eles. Eu percebi que eles ficavam pra mim. Aí eu andando junto com eles, tipo, do nada eu apareci perto deles, como eu não ia ficar sozinho ali, né, em Aparecida do Norte, que é bem grande, eu andei junto com eles. Percebi o incômodo que eu causei, que eu percebi o incômodo, sabe? Né? Eu percebi o incômodo. Só que com o tempo, né, eu falei assim, eu tô aqui mesmo, tô aqui longe da minha casa, tipo, 6 horas de viagem da minha casa. De São Paulo até aqui são 6 horas, eu acho, 5 horas e meia, 6 horas. Se eu causar qualquer tipo de desavença, como eu sou um cara que eu sou novo no grupo, se eu causar qualquer tipo de desavença, eu posso ser manchado na igreja, eu posso ser manchado, né? Sempre tem um grupinho, sempre tem uma panelinha. Essa panelinha nunca é difamada, nunca. Só quem é difamado é o novo, a pessoa nova que chega. Então eu falei assim, eu vou tentar ser o mais amigável possível. Não foi isso que Jesus pediu? Ame o seu inimigo. Reze por aqueles que vos perseguem. Foi isso que eu fiz, né? Teve até uma foto que eu tirei com o grupo, que eu tô tipo assim, eu lembro até hoje, eu comprei uma sacola, uma sacola, eu comprei um quadro pra minha sobrinha. Falando assim, pra melhor sobrinha do mundo, algo assim. E tava com uma sacola. Aí na foto eu tô com uma sacola assim, ó. Mas sabe aquela cara que youtubers fazem? Falsos, aquela cara. Tava sendo falso ali. Eu confesso, né? Aquela cara que youtubers fazem na thumb. Tava com essa cara assim. Mas eu tava com uma raiva. Uma raiva tão gigante. Porque eu fui abandonado por aquelas pessoas. Porque eu fui, tipo, jogado de canto, né? Aí o que acontece? A gente voltou pro ônibus e voltamos pra casa. Só que eu queria era ir pra casa, velho. Eu tava exausto, não por causa da viagem, tipo, não por causa de ficar 12 horas de viagem, tipo, 6 horas pra ir pra São Paulo e ficar uns dias lá, 6 horas pra voltar. Não é por causa disso, não. Não é por causa disso, não. É porque eu tava me sentindo drenado, sugado por aquelas pessoas. Muita gente usa a religião, grupos jovens, para esconderem suas tiranias, né? As suas tiranias, os seus demônios. Eles usam a religião como um escudo para serem o que eles quiserem. Sabe por quê? Porque se fosse no islamismo, se alguém fosse agisse contrariamente à religião, eles morreriam. Como é cristianismo, ah, tem que perdoar 70 vezes 7, senão eu posso fazer o mal que eu quiser. Entendeu? O povo usa a religião como um escudo, né? A religião, o islamismo, quando quer, quando vê alguém diferente, quando vê alguém que brilha, eles matam. O cristianismo, quando vê alguém que brilha, alguém que é diferente, eles mandam matar. Então, o que acontece eu ia participar de um compromisso, que era o quê? Que era ficar um ano com um crucifixo, tipo só que sem a parte de cima, era só um T, sabe? Um T chamado tal. Esse T é chamado tal. Eu ia ficar um ano seguinte com essa coisa. Eu tinha vários compromissos, tinha várias regras que eu tinha que seguir. Toda sexta-feira, eu acho, eu tinha que dormir no chão. Então eu podia comer carne em um dia específico, né? Tinha várias regras. Tinha que rezar o texto todo dia, eu acho, uma coisa assim. São 5 pedrinhas que eles falam, né? Tem cinco regras, né? Eu achei aquilo tão. Sabe quando alguém é muito rígido com alguma coisa? Só que ele usa essa rigidez pra esconder algo? Sabe quando o cara é durão? Aí alguém descobre que ele é gay, aí ele fala, eu não, 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 né? Porque ele usa essa como um escudinho pra esconder alguma coisa. Foi isso que eu senti.
Foi isso que eu senti quando eu vi essas 5 pedrinhas, 5 regrinhas. Tipo, Deus, ele fala a seguinte coisa na Bíblia: mais vale o obedecer do que o sacrificar. Isso significa que o quê? Que nenhum sacrifício vale a obediência. Ficar dormindo no chão, rezar terço todos os dias, só um adendo aqui, só um adendo. Rezar o terço é correto, rezar o terço é muito bom. Eu não tô dizendo que não é isso que eu tô falando, já que vocês adoram pegar o que eu falo e deturpar. Não é isso que eu tô falando, não tô falando que o terço é ruim. Não é isso, né? Eu estou dizendo que o excesso denota um fanatismo. O excesso denota uma... não sei a palavra, eu não sei como explicar como satisfeito eu fiquei saber disso, né? Inclusive, rezar o terço todo dia denota falta de fé. Por que você precisaria rezar todo dia, sabendo que se tivesse fé, bastaria rezar um dia, bastaria rezar uma Ave Maria e Deus te atenderia? A sua fé te salvou. Foi quem que disse isso? Foi o diabo? Não, foi Jesus. A sua fé te salvou. Se eu rezasse uma Ave Maria com fé, valeria mais do que rezar todos os dias terço. Então eu fiquei muito irritado com essas regras, tipo... Se essas regras estivessem de acordo com o que está na Bíblia, eu falaria, beleza. Mas como foi uma coisa completamente... Parecia um exército. Tava no exército, no chão. Tipo, né? Eu até pensei, eu até iniciei o processo para fazer esse compromisso. Mas aconteceu em 2020, a pandemia, eu fiquei tão irritado. Eu já estava irritado com o grupo já estava irritado com o grupo jovem, os jovens tarados. Mas veio a pandemia e a raiva, eu virei o demônio, velho. Aí eu comecei a falar tudo que eu pensava, né? Inclusive, até hoje, quase 4 anos, 3 anos e alguns meses desde a pandemia, ninguém me refutou até hoje. Ninguém. Eu desafio qualquer um a me refutar. Não que eu seja, nossa, como vocês pensam. Não, não. Eu quero que me refutem. Vai lá. Eu estou esperando. Então, aí eu não fui. Eu de propósito não fui. Eu não fui. No dia da coroação, no dia como é que eu vou dizer? Que você recebeu o tal, eu não fui de propósito. Sabe por quê? Pra agir da mesma forma, como agiram comigo de me abandonarem. Eu agi da mesma forma como agiram comigo, de me abandonarem, deixarem lá em Aparecida do Norte, um lugar santo, lá em Aparecida do Norte, me deixar sozinho. Eu agi da mesma forma. Não fui no coisa. Eu até falei, me desculpa aí e tal, não queria não ter ido lá e tal. Me desculpa não ter ido lá receber o tal. Desculpa o cacete. Desculpa é o cacete. Né? Porque na hora de falar, como ele tá falando coisas erradas no Instagram, na hora de fazer isso vocês faziam, né? Mas na hora de vir me perguntar se tá bem, só pra ser justo, só teve uma pessoa que veio falar comigo no direct, veio perguntar se tá bem, alguma coisa assim. Eu tava com tanta raiva, né? Que eu não respondi, mas eu tava com raiva também daquela pessoa, né? Se qualquer pessoa viesse perguntar pra mim se tá bem, como sou um cara muito honesto e sincero com o que eu sinto, eu falaria, é isso, isso, isso. Tanto é que eu, depois de 1 ano, quando vieram falar comigo sobre isso, eu falei o que estava acontecendo. Então, se alguém viesse falar comigo, tá tudo bem com você? Se não fosse alguém que eu não tivesse com raiva na hora, eu falaria, tô passando por isso, isso e isso. Nem pra cogitar a hipótese de falar assim, estamos numa pandemia, ninguém tá bem. Não, nem isso pensaram, né? Ninguém isso pensaram. Aí o que acontece?
Em 2018, eu acho, eu tive um sonho em 2015 foi um sonho profético e tal. E nesse sonho eu falava que eu ia profetizar em outros povos, outras línguas, raças e reis. Ou seja, eu seria influente e famoso no mundo, né? Isso que estava no sonho. Aí eu fui contar esse sonho pra uma pessoa, e esse foi o pior erro da minha vida. Fui contar esse sonho pra uma pessoa, e essa pessoa, o primeiro nome dela é Diogo, tá? Eu não vou dizer o nome dele todo porque eu não sou idiota, mas o primeiro nome dele é Diogo. Eu fui contar esse sonho pro Diogo, pro Dioguinho. O que acontece? Quando, quando eu comecei a falar coisas no Instagram, eu percebia que ele publicava coisas no Instagram dele como se estivesse rebatendo o que eu estava falando. Né? Em nenhum momento ele veio, tá tudo bem, Pedro? Tá tudo bem, cara? Não, isso não. Né? Aí, do nada, ele posta uma foto antigaça de um PHN de 2000 do ano de 2010 para frente. Eu não vou dizer qual ano para ninguém saber quem é essa pessoa. Do ano de 2010 para frente, ele posta uma foto. PHN é um evento da Canção Nova que significa por hoje não. Por hoje não vou pecar. Depois de pegar, ele postou uma foto de um PHN depois do ano 2010 para frente. Não vou dizer qual ano, né? Aonde eu estou no centro da foto e, e, e tem várias pessoas inclusive eu conheço até, assim, eu reconheci na foto, eu lembro dessas pessoas e tal. Eu entendi o que ele quis fazer. Já que eu contei pra ele, que eu seria famoso de alguma forma, influente, né? Por uma coisa que eu fiz, por um livro meu, ele falou assim, eu vou usar isso a meu benefício. Eu vou ter essa foto com ele e falar, eu conheci essa pessoa. Olha só, eu conheci essa pessoa. Né? Aí depois, para disfarçar isso, ele começou a publicar toda semana TBTs. TBT é quando você posta quintas-feiras coisas do passado. Ele começou a postar toda quinta-feira coisas passado vergonhoso das pessoas. Para disfarçar. Por que ele faria isso? Então, inclusive, olha que engraçado. Eu acho, assim, eu não vou dizer, né, supostamente, eu vou dizer a palavra supostamente, tá? Supostamente, a igreja, a igreja, né, católica, apostólica romana, a igreja da minha cidade, tá? Está tramando alguma coisa contra a minha pessoa. Eu não digo, eu não digo necessariamente a igreja em si, mas os movimentos que eu participei. Eu acho que eles sabem de alguma. Na verdade, eu acho que eles sabem de alguma coisa que está para acontecer comigo, alguma injustiça contra mim. Acho que eles sabem, né? O que acontece? Teve essa coisa da pandemia que eu falei e tal. Eu acho que o que eu falei no Instagram atiçou, que eu falei de forma um pouco mais incisiva no Instagram, em 2020, atiçou a curiosidade e o fervor, no sentido de raiva, né, de um padre, de um certo padre. E esse padre estudou 10 anos no seminário. Ele estudou 10 anos no seminário e até hoje, em nenhum momento, ele refutou o que eu disse. Ele só falou, ele só fez ad hominem. O que é isso? É uma falácia. Ad hominem é você atacar o mensageiro e não a mensagem. Ele só falou de mim, de mim. Que você é isso, que você é aquilo. Mas falar do que eu falei, das minhas ideias, você não fala, né, seu canalha? Então, inclusive, no ano, acho que foi acho que foi há 2 anos, eu acho, tá? Eu não posso falar com certeza, tá? Mas ele quase foi preso. E me contaram essa informação, e essa pessoa que me contou
É alguém bem próximo dos movimentos, bem próximo do mundo eclesiástico, né? Está muito próximo. Ele toca em movimentos, ele toca em eventos, toca em encontros, ele sabe dos burburinhos, né? Ele me contou que esse padre quase foi preso, porque ele mexeu com algo patrimonial, vamos dizer assim, né? Na cidade. E é essa pessoa que quer falar de mim. O que acontece? Eu acho que por eu ter falado essas coisas no Instagram, ele pegou uma raiva de mim tão grande que mostra que ele não é, que mostra que ele não é um verdadeiro cristão, porque afinal ele tem que amar o próximo como a ti mesmo, tem que perdoar 70 vezes 7, né? E vamos lembrar, o amor, segundo Coríntios 13:4, né, padre? O amor é bondoso, o amor é paciente, o amor não maltrata. Então ele mostra que ele não ama ninguém, ele mostra que ele não é um verdadeiro padre, ele mostra que ele não é um verdadeiro cristão. Porque eu tô seguindo só a Bíblia, a lógica da Bíblia. Quer refutar? Refuta a Bíblia, pô. Não é bonzão? Refuta a Bíblia. Eu duvido, né? Então, eu acho que por isso, por essa rancor, essa mágoa, né? Acho que estão tramando contra mim. Por quê? O que eu acho que querem fazer? O que eu acho que querem fazer? Armam contra mim uma coisa que é muito hedionda, né? Armam contra mim uma coisa que é completamente hedionda. Me jogam na cadeia e crime hediondo na cadeia geralmente dá morte, né? Na cadeia a pessoa morre pelos próprios presos. Os presos matam a pessoa dependendo do crime. Então, me jogam na cadeia, armam contra mim, me jogam na cadeia. Eu morro lá, só que aí que vem o pulo do gato. As pessoas que me jogaram na cadeia, que armaram contra mim, as pessoas que armaram contra mim sabem que eu sou inocente, mas eles fingem que não. Não, ele fez isso mesmo, né? Aí eu vou lá, morro na cadeia e tá, blá blá blá. Aí o que acontece? Depois que descobrem que eu sou inocente, porque isso acontece muito, de descobrir que alguém foi preso injustamente, né? Aí eu vou, morro lá, descobrem que eu sou inocente, aí que vem o pulo do gato. O segundo pulo do gato, que é o seguinte: eles vão, vendo que isso aconteceu, fazem uma solicitação ao Vaticano para me beatificar, para me tornar santo, me tornar um mártir e um santo, né? Eles sabiam desde o começo que eu era inocente, só que eles fingiam que não, né? Aí eles vão e eu tenho certeza que o Vaticano aceitaria a solicitação, porque eu fui literalmente um mártir. Então, todo mundo que é um mártir geralmente é um santo. Então, eles possivelmente aceitariam, né? Essa é a minha hipótese, essa é a minha hipótese mais forte na minha cabeça. Aí, o que eles querem com isso? O que eles ganham fazendo isso? O destaque. Um santo veio daqui da cidade, um santo veio da minha cidade, um santo veio daqui. Aí o que eles fazem? Pegam roupas minhas de infância, enquadram e molduram, botam na parede, falando: olha, ele sempre esteve aqui, ele sempre foi nosso amigo, ele sempre. Sendo que é mentira. A paróquia que eu vou, as duas paróquias aqui na minha cidade, são de pessoas que sempre, veja bem, sempre me trataram com hostilidade. Teve um dia, eu vou contar uma história. Teve um dia que eu fui, vou contar duas histórias, tá? Teve um dia que eu fui na igreja, aí eu cheguei no pátio da igreja, eu tava com uma roupa, um pouco, tipo uma jaqueta, só que simulava uma jaqueta de aviador, do meu pai. Eu gostava muito daquela jaqueta. Eu fui, entrei no pátio, o povo, tinha um grupo de jovens no pátio, eles olharam pra mim, apontaram pra mim e falaram: olha o galã ali. Não, querendo dizer que eu era feio, tipo, que tava querendo dar uma de galã.
Eu entrei no banheiro e fiquei, nossa, cara, não quero passar por aquelas pessoas, que essas pessoas me machucam. Mesmo assim, eu ganhei força, Deus me deu força, eu passei por eles e passava assim, passava por eles. E eu entrei com, me sentindo tão oprimido naquela igreja e é sempre o mesmo sentimento que eu tenho quando eu entro lá. A segunda história é, eu cheguei na igreja, assim, cheguei na parte de trás assim, da fileira, né, da igreja. Eu tava no meio da fileira, vi um cara um pouco mais alto, que esse cara sempre me olhou estranho, sempre. Descaradamente, sem pudor nenhum, ele pra mim assim. Ele passou por mim, ele sem nenhum tipo de sutileza, de delicadeza, ele chegou assim, ele, pum, no meu ombro, no meio da igreja, no meio da igreja. Ele, pum, e passou andando sem falar nada. Eu entendi na hora a mensagem dele. Tipo, sai daqui, eu não quero você aqui. Você me ofusca. Eu tenho uma coisa de ser sal da terra e luz do mundo. Eu tenho essa coisa. Eu levo isso muito a sério. Não que eu seja especial. De novo, eu não sou especial. Minha autoestima é tão baixa que eu não conseguiria achar isso. Mas eu sou diferente. E isso causa uma estranheza e ofusca as pessoas. É alguém diferente sempre vai chamar mais atenção do que uma pessoa que é mais conhecida no lugar. Ele bateu com o meu ombro até hoje, guarda, porque é muita injustiça, cara. Até hoje eu só fui injustiçado, velho. E não é mimimi. Bateram com o meu rosto num vidro na escola quando eu tinha 12 anos. E você quer que eu não me sinta injustiçado? Aonde eu piso, eu sou pisado. Tá bom? E sem ter feito absolutamente nada. Tá, eu falei as coisas no Instagram, falei as coisas, né? Eu acho que o fato de ninguém conseguir me refutar torna as coisas piores pra mim, porque gera mais raiva, né? Como ele ousa não, falar um posicionamento, uma opinião, um argumento sem ser refutado. Como ele ousa, né? Tipo isso. Mesmo assim, mesmo com isso, não é motivo para você odiar uma pessoa, de desprezar uma pessoa, oprimir uma pessoa, sendo que você é cristão, sendo que muitas vezes você é diácono, muitas vezes você é doutor da lei, né? As coisas não mudam. Desde a época de Jesus, os doutores da lei continuam os mesmos. Então, se acontecer de eu ir preso, morrer, e fizerem o que eu fiz, fizerem o que eu falei, fizerem o que eu acabei de falar, de ir preso, morrer lá, e alguém tentar me santificar e conseguir me santificar e falarem que eu sempre estive lá na igreja, sempre estive lá na paróquia X, em qualquer paróquia da minha cidade, tá? Se isso acontecer, é mentira. Eu não quero ser ligado, eu não quero ser ligado à Igreja Católica Apostólica Romana, porque eu não posso aceitar ser pertencente a uma religião de traidores e assassinos. Eu não posso aceitar, né? E eu não quero ser ligado a essa religião. Eu prefiro ir pro inferno do que sofrer na mão de tiranos injustos, assassinos falsos. E a segunda coisa que eu quero dizer é a seguinte: caso esse Diogo que eu falei, que tem uma foto minha no Instagram, vier falando que olha, ele é um amigo meu, ele é isso e aquilo. É claro que eu já conversei com ele, já tive conversas com ele, já tive, né? Por quê? A palavra de Deus diz: suportem uns aos outros. Infelizmente, tá essa passagem, porque é a coisa mais difícil, porque é muito difícil você ver que quem você achava que era confiável se mostrou um oportunista, se mostrou um charlatão, entendeu?
Então, eu tive que suportar essa pessoa. E uma forma que eu achei de suportar uns aos outros é tentar me interagir com a pessoa. Por quê? Eu agi com a pessoa como eu gostaria que a gente tivesse agido comigo na época da escola. Na época da escola, mais precisamente quando eu tinha 14 anos, eu só tinha um amigo na sala. Um. Não conversava com ninguém. Ficava na sala. Eu ficava na sala, tá? Na sala. Eu só conversava com um amigo que ficava atrás que sentava atrás de mim. Sabe como as pessoas se referiam a mim? Elas diziam que eu ia ser o novo assassino do Realengo. Sabe aquele assassino do Realengo? Eles diziam que eu ia ser essa pessoa. Então, a forma que eu achei de suportar um ao outro na igreja era conversar com alguém que eu não tinha intimidade. Falar com a pessoa. Mas mesmo assim, é muito difícil acreditar que a pessoa seja uma oportunista de merda. Então eu não quero que esse Diogo, né, uma pessoa morena, um pouco alta, chamada Diogo, eu não quero que essa pessoa seja uma oportunista da casa do cacete, né? Falando que, olha, ele é um amigo meu, não quero isso. É mentira. É mentira, tá? É simplesmente mentira. Ele é um falso, mentiroso, e eu não quero ser santificado numa igreja de mentirosos. Eu não quero ser santificado na igreja que é muito fácil de ir embora. Muito fácil. Muito fácil. Aí você fala assim, ué, você vai embora por causa de pessoas da igreja? Claro, a igreja não é corpo de Cristo. Se a igreja é o corpo de Cristo, eu posso ir embora. Tem um motivo para ir embora. Porque se pessoas não fossem corpo de Cristo, se fossem só pessoas, falaria que pessoas são imperfeitas. Mas, como a igreja é um corpo, literalmente um corpo de Cristo, eu tenho um motivo suficiente para não querer me associar a isso. Não querer me associar a pessoas diabólicas. Vocês me odiavam sem motivo. Agora, eu vou dar um motivo para me odiarem.